E aí, galera! E aí, pessoal? Muito bem-vindos ao nosso Pergunta pro Missy. Vocês mandaram as suas perguntas e hoje vamos tentar respondê-las da melhor forma possível. Mas antes de começar o vídeo, eu só quero fazer um aviso. Amanhã nós vamos ter um culto, na verdade uma celebração que nós estaremos fazendo na parte da sexta da manhã. Será uma celebração com ceia. Então, se você quer participar dessa celebração aí na sua casa, você fica acompanhando o nosso canal do YouTube, às 9 horas vai começar, e já deixa separado um pão e um suco para você tomar a ceia junto com a gente e com a tua família, tá bom? Então tá. Zé, vamos começar com a nossa primeira pergunta? Manda ver. Na verdade, assim, ó, a gente teve aqui, a Romy, ela fez várias perguntas para nós, e nós então acreditamos que seria bom a gente aprofundar cada pergunta dela de uma maneira especial. A primeira pergunta é: todas as doenças são causadas por espíritos de enfermidade, ou seja, por demônios? Daí ela deu a passagem bíblica de Lucas 13, versículo 11. Isso aí. Então eu vou ler pra você o versículo que ela deu pra nós, de Lucas 13, 11, diz assim: E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Então, sobre essa pergunta, uma das coisas que a gente precisa saber é que, na verdade, toda a enfermidade, todo o sofrimento, até mesmo a morte, ela é causada por causa da nossa queda. Até Romanos 5,12 fala disso, se vocês quiserem dar uma olhada. E a gente pode, então, saber que todas as doenças, elas, na verdade, vieram por causa da queda, da escolha do homem pelo pecado. As doenças, elas são fruto, uma consequência da queda do homem, do nosso afastamento de Deus. Mas não quer dizer que toda a doença seja uma possessão demoníaca, de jeito nenhum. E nem que toda doença seja causada por um demônio. Agora você pensa, se todas as doenças fossem causadas por possessões demoníacas, então a gente não precisaria de médicos, a gente não precisaria de enfermeiros, a gente só precisaria de pastores, de cristãos que pudessem expulsar esses demônios, né? Exatamente. Por isso, nós temos essa base para afirmar. Sim, a doença ela é um fruto da decorrência da queda, mas nem toda doença é uma possessão demoníaca ou ela é causada por demônios. Aqui no caso dela, ela estava sofrendo de uma astenia. No termo grego, isso significa uma fraqueza que é orgânica. Ela sofreu de uma fraqueza no corpo. O nome da doença dela é espondilite deformans, que é quando os ossos da coluna, por um tipo de calcificação, eles ficam fundidos, e ali Jesus então impôs a sua mão e também concedeu a ela essa cura. E daí a outra pergunta da Romy é: por que nas igrejas tradicionais se vêem poucos milagres e maravilhas, se Jesus mesmo afirmou lá em João 14,12 que aquele que cresce nele faria as mesmas obras que ele fez e outras ainda maiores? Se a gente olhar para a história recente dessas igrejas tradicionais, especialmente da ISLB, a gente vai ver que entraram movimentos de avivamento para dentro dessas igrejas que na verdade foram bem destrutivos, porque eles eram de um extremo que separou a igreja. A gente pode ver vários relatos de várias igrejas onde isso aconteceu, de comunidades que foram separadas por causa desse movimento que surgiu na igreja. Então essas comunidades, elas ficaram com um certo receio, um certo medo e talvez até um pouco de preconceito com relação a qualquer coisa que se tornasse parecida com um avivamento. Então elas, na verdade, acabaram caindo para o outro extremo, onde não há nem se fala sobre milagres, nem se fala sobre qualquer coisa nesse sentido. Então, é na verdade uma ferida na igreja que causou esse medo por isso, assim, se a gente pensar nessas igrejas tradicionais onde aconteceu essa divisão. E também, se a gente for lembrar qual é a missão que Jesus teve quando ele veio para cá, Jesus Cristo não veio ao mundo para fazer milagres, ele veio para salvar o mundo. Ele veio justamente para que as pessoas viessem a crer nele. E o milagre era um dos meios que ele usou para testemunhar como ele era o Filho de Deus. Mas não podemos nos esquecer que com os milagres veio toda a pregação da palavra, o relacionamento que ele teve com os discípulos. Então hoje, quando falamos de maravilhas e milagres, eu vejo que muitos são os milagres que acontecem. Pegue, por exemplo, a passagem em que Jesus fala sobre a possibilidade de o rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, quer dizer, vir a crer no Evangelho é um milagre por si só. E é o que salva. Porque se nós formos agora pensar em Lázaro, ele ressuscitou, mas morreu. Os cegos vieram a enxergar,
mas com o tempo se tornaram doentes e morreram. As pessoas que vieram andar também, elas se foram. Mas aqueles que vieram a crer no Evangelho, essas pessoas podem ter a certeza de que estarão vivendo com o próprio Senhor. Então, quando nós falamos sobre a questão de milagres, de obras que está realizando, também nós não podemos negligenciar de que os milagres e as curas, elas são uma parte da lista de dons. Aqui, se você está olhando aqui, enxergando do lado, Paulo está falando sobre toda uma lista de dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Entre eles curar, entre eles ensinar, profetizar, falar em línguas. Esses dons são os mais diversos justamente para que as pessoas elas venham a crer. Mas se o dom não é usado para que as pessoas venham a crer, ele não serve de nada. Até 1 Coríntios 13 fala, eu posso ter uma fé que move montanhas, mas se eu não tiver amor, de nada me adianta. Ou seja, se eu não tiver Deus no meu coração, nada adianta. Então, a gente não pode dizer que, por exemplo, onde que tem milagres acontecendo ali está a presença de Deus. Sabe por que não? Porque tem aquela passagem bíblica que Jesus diz que muitos viriam em seu nome, operariam milagres, maravilhas e ainda assim seriam enganadores e falsos mestres. Então, não é em todo lugar que tem milagre que Jesus está e nem em todo lugar que não tem esses milagres, essas coisas aparentes que Jesus não está. Jesus Cristo está ali no coração obediente e fazendo com que pessoas elas se tornem filhas de Deus. E esse é o verdadeiro milagre que é anunciado por Cristo e aquilo que Jesus quer fazer na vida de cada um de nós. Agora o meio, quem sabe por uma operação maravilhosa, talvez, ou quem sabe pela simples pregação da palavra de uma pessoa que entende daquela profecia que vem a ela, a palavra de Deus que vem ao encontro, isso já é um milagre por si só. Mas todo o ministério de Jesus ele tinha o mesmo propósito, fazer com que as pessoas fossem salvas, que elas viessem a crer nesse evangelho. E se as nossas igrejas hoje elas têm essa função, seja aquelas espalhafatosas ou não, se elas estão levando pessoas a crer a Cristo, então tá tudo certo. Então vamos para a terceira pergunta e diz assim, em Mateus 17, 20 a 21, também fala da importância da fé para a realização de milagres e também da necessidade de jejum. Por que não se fala muito sobre jejum nas igrejas tradicionais? Tá. Respondendo essa pergunta, eu quero já afirmar de primeira mão que jejum não é uma coisa que você faz para emagrecer. Não, esse não é o propósito do jejum. Se você emagrece por causa do jejum, então ok. Mas não é o propósito do jejum. E o jejum também não é algo que só se refere à abstinência de comida ou de bebida. Não. O jejum ele pode conferir qualquer tipo de abstinência que você tenha em relação a algo que está ocupando a sua mente. No tempo do pessoal ali, talvez fosse a comida, talvez fosse a bebida, mas o que ocupa a tua mente hoje? Não é talvez o teu celular, não são talvez os teus problemas ou mesmo os teus relacionamentos. A abstinência que a Bíblia propõe é a abstinência para que a gente venha a fazer duas coisas. A primeira delas é orar, se relacionar com Deus. E a segunda, que essa abstinência ela traga um esclarecimento. Não se engane, jejum não é um tipo de coisa que você vai fazer para agora, eu quero mover a mão de Deus para essa situação, vou jejuar e ele vai me atender. Isso é barganha, isso não é relacionamento. A gente pode pedir isso a Deus mesmo sem jejum. E a gente pode crer que ele vai fazer tal ou tal coisa mesmo sem jejum. Agora, o jejum ele tem aqui na Bíblia um contexto muito mais profundo. Lá em Lucas 5, 33 a 35, os fariseus discutem com Jesus, dizem com ele, tá, mas os teus discípulos não jejuam, eles não fazem que nem a gente faz, ou que nem os discípulos de João Batista fazem, não, a gente não vai se abstendo de comida. E aí Jesus diz, é claro que eles não jejuam, porque eles estão na presença do noivo. Quem vai jejuar na presença do noivo? Agora, no momento que eu estiver ausente, que eu não estiver mais aqui, aí sim eles vão jejuar e vão orar. Ou seja, justamente para buscar esse relacionamento com o Senhor, porque Jesus Cristo estava do lado para dar as respostas. Eu acredito que o papel de jejum na nossa vida seja nos direcionar para a vontade de Deus e para que Deus fale a nossa vida, muito mais do que qualquer outra coisa. Então o jejum não é uma coisa que a gente faz para emagrecer, para barganhar com Deus, é uma ferramenta pela qual Deus fala através da nossa vida. É bem interessante a gente pensar que não é só abstinência pela abstinência, né? Mas é uma abstinência ativa. Eu vou deixar o tempo que eu usaria para me alimentar para
ler a palavra, para orar, para conversar com Deus, ter esse tempo mais intenso de intimidade com Ele. Não é que tu vai agora deixar de se alimentar, eu vou dormir a manhã inteira. Isso, né? Meu jejum é até meio-dia, daí tu dorme a manhã inteira. Isso, daí depois você come. Não é bem assim, né? É uma abstinência ativa, eu gosto de pensar dessa maneira. É trocar por outra coisa que tem a ver com o meu relacionamento com Deus. Mas a pergunta da Romy também diz, né? Por que nós não falamos muito da necessidade do jejum hoje em dia? Eu acho que na verdade isso é uma coisa que a gente está falhando em não falar. Lá em Mateus 6, no versículo 16, Jesus diz assim, ó: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E aí ele começa a dar várias orientações de que quando a gente estiver jejuando, a gente não é para usar isso para se apresentar, para ficar mostrando para os outros. Mas é interessante como ele começa esse versículo, ele diz, quando jejuarem. Não, ele não começa dizendo, se vocês forem algum dia jejuar. Não, ele fala quando, ou seja, Jesus esperava que os seus discípulos fizessem isso, assim como também ele espera que nós façamos isso. Exato. Pergunta do Josiel, e ele pergunta assim: qual a situação das pessoas depois da morte? O que acontece com elas? Bom, pelo menos a Bíblia nos diz assim lá em João capítulo 5, versículo 28 a 29, é que quem morre, morre. Simplesmente assim. A pessoa, ela é enterrada, ela literalmente morre. Não tem essa separação de corpo, alma e espírito. Porque o meu corpo está enterrado, agora a minha alma vai ficar vagando pela terra e eu vou lá perseguir agora os meus parentes. Né? A gente talvez gostaria de fazer isso, seria legal. Mas não é isso que acontece. A Bíblia nos diz que quando a pessoa morre, ela se encerra ali um ciclo, ela então está nas mãos de Deus, literalmente, é isso que a Bíblia fala. E diz que alguns então ressuscitarão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Ou seja, nós morremos e o próximo passo a seguir é aquele onde que Deus então ele vai agir e o seu juízo virá e algumas pessoas irão para o seu castigo final e outras então irão lá estar vivendo com ele no céu. João 3,16 diz que aquele que crê em Jesus, ele não vai ter a morte, mas ele vai ter a vida eterna. E isso é muito importante para a gente saber que se nós cremos em Jesus, a vida eterna, ela está prometida para nós. Ela é uma realidade, ela é uma verdade na nossa vida e a gente pode esperar por isso. A gente pode pensar de forma prática assim, que a próxima coisa que a gente vai ver depois que a gente morrer é a ressurreição. É Jesus voltando, é tudo acontecendo para o juízo final, que não tem um tempo entre essas coisas. E esse também é um convite muito especial para a gente confiar em Deus e confiar de que Ele vai lembrar de nós, Ele vai lembrar de nos ressuscitar, de nos dar vida novamente, para poder viver com Ele na eternidade. Sim. Então, gente, a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Nós agradecemos a vocês pelas perguntas, obrigado especialmente a Romy e ao Josiel. Então nós queremos agora desejar uma ótima semana, nós nos vemos amanhã no nosso culto de celebração e também queremos convidar você, se você tem algum motivo de oração, compartilhe conosco, mande talvez um áudio, um recado pra gente, a gente vai acrescentar no culto de domingo e no culto de domingo, culto de Páscoa, nós vamos estar orando por vocês também. E desejamos então a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e uma feliz Páscoa, até breve. Até, que Deus te abençoe. Valeu!